Geração que não tolera Jezabel, geração que ora como Daniel, geração que louva a Deus até tocar no céu. Meus queridos e amados irmãos, tudo bem com você? Você faz parte dessa geração? Vamos lá, vamos para os Salmos? Diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, meus queridos discípulos, aqui inicia-se mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal Discípulos de Cristo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre um tema muitíssimo interessante. Nós vamos falar sobre os eleitos. Acabou de ter eleição, né? E aí nós vemos o movimento dos candidatos. Votem em mim, entrega ali o seu santinho, o seu número, faz a sua campanha. Uns são eleitos, outros não, mas nós, servos de Deus, já fomos eleitos. Antes ainda da fundação do mundo, Deus elegeu para si um povo e nós fazemos parte desse povo através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Todo aquele que aceita o sacrifício do Senhor Jesus Cristo já está eleito. Vamos para a palavra? Diz assim, o texto encontra-se em Mateus capítulo 27, no seu versículo 51, e diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O que estava acontecendo, hein? Lá em Jerusalém, para o véu do templo se rasgar. Esse véu pesava 1 tonelada, 1000 quilos. Dizem os historiadores que com 16 cavalos de cada lado puxando, era assim a força necessária para rasgar esse véu. E aqui nesse dia, o véu se rasga. Olha aqui, ó, de alto a baixo, o véu se rasga. O que esse véu dividia? O que esse véu, para ficar uma palavra, um contexto mais fácil de entender, era uma cortina que dividia um ambiente de outro. O que tinha além do véu? Lembra daquele hino, além do véu? O que existia além do véu? Antes do véu, antes de nós falarmos o que existia depois do véu, vamos falar o que existia antes. Antes do véu, existia um lugar chamado Lugar Santo. Quem que podia entrar lá, pastor Reinaldo? Somente os sacerdotes podiam entrar no lugar santo. Nós somos reis e sacerdotes. Obviamente, num contexto espiritual, não físico, nós podemos entrar no lugar santo. O lugar santíssimo, nesse contexto da época bíblica, só entrava o sumo sacerdote. Uma vez por ano. Tinha alguns objetos ali, a arca do concerto, que simboliza o Senhor Jesus, o propiciatório, a vara de Arão, que florescia, as 10 tábuas da lei,
né? Aquelas que foram esculpidas lá por Moisés, onde Deus escreve ali os 10 mandamentos. E também tinha o candelabro simbolizando o Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus ele entrega-se ali na cruz do Calvário, o véu se rasga de cima e embaixo. O que significa isso? Significa que aquele seria o último sacrifício. Não haveria necessidade mais de fazer sacrifício. Divide-se ali a história, o calendário se divide ali antes de Cristo, depois de Cristo, né? E ali então nós temos acesso ao lugar santíssimo. No lugar santo, na época da lei, só quem entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Uma vez por ano, alguns historiadores dizem que ele entrava ali com uma corda amarrada na cintura, ele ia ali. A presença de Deus era tão grande que às vezes ele desfalecia e tinha que puxar ele por aquela corda, porque se entrasse lá era consumido pela presença grandiosíssima de Deus naquele lugar. Com o advento, com a chegada de Jesus, com a morte de Jesus, aquele véu se rasga e todos nós que somos reis e sacerdotes, nós temos acesso ao lugar santíssimo. Quer saber onde é esse lugar? Vou te dizer. Esse lugar santíssimo é o seu quarto. É um local onde você pode estar sozinho com Deus. Você vai dobrar o seu joelho e vai falar ali profundamente com o Senhor Jesus. Este é o lugar santíssimo. Eu, por exemplo, esse local aqui é onde eu costumo fazer as minhas orações, buscar a Deus. Aqui é um lugar santíssimo para mim. É um lugar que eu tenho muito carinho por esse local, porque Deus, por sua bondade, Ele fala muito comigo aqui nas madrugadas. Ainda essa madrugada, por sua bondade, Ele falou comigo. Se nós buscarmos a Deus, nós somos eleitos, lembra? Geração eleita. Se nós buscarmos a Deus, Ele vai falar conosco, tá? Nós somos o sacerdócio real. Olha só, geração eleita, sacerdócio real. O nosso Deus quer se comunicar conosco através do Espírito Santo que habita na terra e fala conosco. E nós somos outra coisa também. Nós somos a nação santa. Vamos para um texto? Vamos lá em Apocalipse, capítulo 1, no seu versículo 6. Olha o que diz aqui, ó. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Então nós somos reis e sacerdotes. Nós fazemos parte da família real. Família real mendiga pão? Família real fica mendigando sentimentos? Família real de Deus fica ali flertando com o pecado? Família real de Deus tem pecadinho de estimação? Fica ali beliscando o pecadinho? Aí só vou dar essa vistinha no Instagram. Crente, crente, você foi comprado por um alto preço. Não deixa ninguém tirar sua coroa, não. Não deixa mesmo. Mas é mais forte do que eu, pastor Reinaldo. Eu não estou conseguindo resistir. Claro que é mais forte. Você está alimentando isso? Se o espírito não está forte, a carne vence. Lembra o que o Senhor Jesus falou? Vamos orar, Pedro. Vamos orar. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Lembra que eu ensinei para vocês que a carne não se converte? Lembra disso? Que nós temos que subjugar a carne,
Nós temos que subjugar a carne, porque a carne não se converte. Como é que nós vamos subjugar a carne? Como é que nós vamos mandar nessa carne? Como é que nós vamos falar, braço, não vai para a direita não, vai aqui para a esquerda. Braço, fica aqui. Você para de falar palavrão, para de discutir no trânsito, para de ficar fechando as pessoas no trânsito. Como é que nós vamos fazer isso? De que forma? Alimentando o Espírito. Como é que alimenta o Espírito? Bíblia. Bíblia Sagrada, oração e jejum. Essas 3 ações aí, ó, você vai ficar musculoso mesmo. Vai ficar igual o Marco, musculoso mesmo, mas espiritualmente dizendo. Tá bom? Então, palavra, oração e jejum. Essas 3 ações aí vai proporcionar isso. Nós já somos de fato a geração eleita, está escrito aqui, acabei de ler. E nos fez reis e sacerdotes. É isso que ele nos fez. Nação santa. Reis e sacerdotes. O que um rei fazia? O rei era o provedor. O rei ia para as guerras. O rei provia ali um reino tranquilo, provia alimento para o povo. O rei era responsável pela paz. O rei era responsável por cuidar de um povo. E o sacerdote? O que o sacerdote fazia? O sacerdote conversava com Deus intercedendo pelo povo. Claro que nós estamos no novo contexto, no Novo Testamento, e não vamos levar isso ao pé da letra. Estou dizendo num sentido figurado. Num sentido figurado que nós somos reis e sacerdotes. Cumpramos então o nosso ministério, que é esse ministério que o Senhor colocou em nossas mãos, de ser rei, o provedor de boas novas. Eu tenho certeza que você tem um amigo aí que está meio desencontrado, uma amiga, uma vizinha. Vai lá prover alimento espiritual, vai lá interceder. Quando que você vai ser rei na vida dessa pessoa? Provendo alimento espiritual. Quando que você vai ser sacerdote? Orando. Vai lá orar. Vai lá orar por aquela pessoa. Vai lá interceder por aquela pessoa diante de Deus. Lembra, nós somos a geração eleita. Para quê? Geração eleita para quê? Para ficar só nesse mundo aqui, desfrutando das benesses desse mundo? Não, senhor. Não, senhora. Nós temos que cumprir o nosso papel diante do povo de Deus e diante daqueles que não são povo de Deus. Temos sim que fazer o nosso papel ali. Vamos mais um texto? João 19, versículo 30. Olha o que diz esse texto, hein? Forte, fortíssimo. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Sabe o que quer dizer essa palavra está consumado? Eu cumpri minha missão. E qual era a missão de Jesus? Te salvar, me salvar, nos colocar como reis e sacerdotes, nos dar um novo nome, nos dar uma nova veste, que não seja salpicada com o pecado, mas salpicada com o sangue de Cristo. É isso aí que Ele fez por nós. Então, não há desafios que nós não podemos transpor. Não há obstáculo que nós não podemos transpor. Porque nós somos o melhor de Deus nessa terra. Agora, o que acontece? Muitas vezes as pessoas não assumem essa posição. Não assumem algo que Deus colocou para ele. E fica ali, atrás de movimentos. Agora é o movimento tchau. Agora é o movimento Y. E fica lá e para cá.
para lá e para cá, para lá e para cá, igual uma nuvem sem água, para lá e para cá, para lá e para cá, até que fica zonzo e ó, bum, cai. Não foi para isso que Deus nos chamou. Nós temos que ter a convicção da nossa fé. Nós temos que ter a convicção que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido por Deus. É isso que nós somos. E nós temos que fazer isso valer em nossa vida. Se essas coisas não valerem na nossa vida, algo está errado conosco. Algo está muito errado conosco. Nós somos a geração eleita. Nós temos que ter certeza da nossa salvação. Nós somos o sacerdote real. Nós temos que ser o provedor de alimentos espirituais para as pessoas que encontram perdidas. Nós somos a nação santa, santo, separado, aquele povo separado. E nós somos o povo adquirido, aquele povo que foi pago um alto preço, já eleitos, antes da fundação do mundo. O que nos difere das demais pessoas do mundo? Nós aceitamos o sacrifício de Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Estufar o nosso peito, andar com elegância, cumprimentando os homens com humildade, mas saber que Deus habita em nós e que nós viemos aqui para iluminar esse mundo. Tem um texto lá em Mateus, capítulo 5, no versículo 13 até o 16, que diz assim: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ou seja, nós viemos temperar esse mundo. Nós somos o tempero desse mundo. Vós sois a luz do mundo. Ou seja, nós servimos de farol para as pessoas encontrarem Cristo. É isso que nós somos, meu querido. É isso, é essa posição que Deus nos deu. Se porventura você não está nessa posição, comece a fazer uma reflexão agora, nesse momento. Você que trabalha aí como motorista de aplicativo, você tem exalado o perfume de Cristo nas pessoas que entram? As pessoas que chegam próximo de você no seu comércio, no seu trabalho, na sua escola, elas sabem que você serve um Deus vivo? Elas sabem que o Senhor Jesus Cristo é o seu Senhor? Ou você começa a falar em gíria, começa a falar igual as pessoas do mundo e a pessoa não sabe? Ou você deixa a timidez te dominar e as pessoas não sabem que você é povo de Deus? Você é povo de Deus. Você é nação santa. Você é geração eleita. Usa isso que Deus te deu. É como se alguém ganhasse um carro e não soubesse dirigir. Não. Deus te deu o carro, te deu a carta, te deu habilidades especiais para dirigir isso aí. Amém, meus queridos? Êxodo 20:12 vai nos dizer assim: honra teu pai e tua mãe. Essa é a característica da geração eleita. Eu sou servo de Deus, mas o meu pai e minha mãe estão ali abandonados. Não. Nós temos que amar os nossos pais, amar as nossas mães, amar de verdade mesmo, honrá-los. Honrá-los. Não é só amar, não. Honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, que é o mandamento da geração eleita. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja nesse dia. Pai, em nome de Jesus, eu falo aqui, Senhor, com os meus irmãos, eu intercedo a Ti pelos meus irmãos, que eles venham crescer na graça e no conhecimento do Teu nome, e que eles venham a cada dia mais, Senhor, ocupar esta posição de geração eleita, de sacerdote real, de nação santa, de povo adquirido. Ó Senhor, o Senhor nos se entregou por nós ali na cruz do Calvário e diz: está consumado, e nós cremos em Ti, que o Senhor é poderoso para fazer em nossas vidas muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, abençoe esses meus irmãos, derrama da sua glória, da sua graça, das suas maravilhas. Assim eu oro e te agradeço e o faço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde sempre.